Olá, galerinha! Hoje a gente vai falar sobre filo molusco. Quando a gente fala de animais moluscos, a gente se relaciona a animais de corpo mole. E aí, se você me pergunta, mas todo animal de corpo mole é um molusco, aí são detalhes. Porque na realidade não. Porque se eu penso, por exemplo, numa minhoca, minhoca você sabe que tem um corpo mole. Mas tem detalhes que a faz não entrar neste grupo, por exemplo, certo? Então, filomoluscos são animais de corpo mole, e que você vê como os representantes, né? O Gelre, que é o caracolzinho, né? Lá da fenda do biquíni, tem o lula molusco, né? Da fenda também. Por quê? Porque esses animais são de corpo mole. Então, quem são eles? São as lesmas, os caracóis, são os polvos, as lulas, os gáutilos. Então são eles, os náutilos, aliás, os náutilos. Então são esses animais que eles vão apresentar a concha. Nem todos têm essa concha externa, como é o caso dos caracóis, mas alguns vão apresentar conchas internas, como é o caso da lula e do polvo também, que tem uma pequena concha, certo? E aí a gente vai para os detalhes desse filo, que o que é que a gente tem que saber mesmo deles? É que eles fazem parte da economia brasileira. Então, existem pratos típicos de polvo, pratos típicos de lula, tem os escargots que são consumidos também. Então, o que tem de novidades na economia é isso. E aí, vamos ver algumas particularidades deles mesmo, só para a gente ter conhecimento deles. Então, como eu falei para vocês, são animais de corpo mole, são protostomes. Protostomes são animais onde eles vão ter aquela cavidadezinha que vai dar origem primeiro à região da boca, ok? Respiração branquial através de brânquias, por quê? Porque alguns desses animais estão localizados no mar ou na água. Pulmonar, alguns têm pulmões, como é o caso dos caracóis. Cutâneo, porque alguns ainda têm aquela respiração, né? Pela região de pele, tem a troca gasosa ainda pela epiderme. E esses animais são caracterizados, por isso que os anelídeos não se incluem aqui, né? Quem são os anelídeos? As minhocas. Por quê? Porque esses animais apresentam cabeça definida, massa visceral, que é como se fosse a região do meio estomacal, e pé, certo? Alguns têm os pés muito bem desenvolvidos, como é o caso do polvo, ok? Simetria bilateral, aquela história, né? Partir no lado direito e esquerdo. Sistema nervoso ganglionar, mas aí alguns animais já apresentam um sistema nervoso já bem diferenciado, né? Já apresentam um certo tipo de inteligência, como é o caso do polvo, acho que vocês já ouviram falar. Sistema excretor, eles são animais celomados e eles apresentam os metanefrídeos, ok? Que são aquelas ramificações que a gente viu, onde não vão ter cílios, né, para fazer a junção. Na realidade, como eles têm celoma, esse fluido já permite que aquele resíduo já vá para essa região de metanefrídeo. O sistema digestório deles são completo, porque eles já apresentam o quê? Boca e região anal, exatamente. Tudo aquilo que apresenta boca e região anal, eles são chamados de sistema digestório completo. Sistema circulatório aberto e fechado. O que é isso? Quando eles apresentam um hemolinfa, certo? Que é como se fosse o sangue deles. Esses animais têm o cobre na sua constituição, por isso que eles vão apresentar pigmentos verdes, pigmentos azuis. E é chamado sistema circulatório aberto porque esse líquido ele passa banhando as células, não é exatamente dentro de tubos, como é o nosso caso, que a gente tem veias, artérias, venas, capilares. Alguns não têm, outros têm, por isso que é chamado fechado. Quando é que é fechado? Quando esse líquido, ele circula dentro de um tubo, aí é chamado fechado. Quando é chamado aberto, quando esse líquido, mesmo que circule dentro de um tubo, em algum momento ele extravasa e cai diretamente dentro de uma célula sem tubo algum. Por isso que é chamado de aberto, ok? E a gente vai ver as principais classes. A gente tem as classes dos gastrópodes, como vocês podem ver, que é das lesmas, dos caracóis. E a gente vai observar aqui. Eles têm a presença de quê?
Então, eles já têm região de boca, certo? Eles têm pênis, vagina, eles são hermafroditas, mas eles gostam de fazer a fecundaçãozinha deles cruzada. Que é a fecundação cruzada? Quando eles trocam, né, eles são hermafroditas, mas mesmo assim eles trocam material genético porque é melhor para a espécie, ok? Então você observa que tem boca, tem rádula. Rádula é tipo como se fosse uns dentinhos, que não é bem dente, que eles começam a ralar os alimentos, certo? Região de olhos, tentáculos, né? Tem região de pênis, vagina, por isso que eu falei que são hermafrodita. Eles têm região anal aqui, pra cá mesmo, ok? Por quê? Porque esse aqui tem uma contorção muito grande aqui e a região anal de alguns acaba vindo pra cá. Quando o corpo é sem essa contorção aqui, a região anal é pra cá mesmo, ok? E aí, o que é que define eles? Ele tem cabeça, tem a massa visceral, aqui, massa visceral e pé, ok? Que é aquilo que você vê que eles rastejam. Tem bucho, né? Pode ser estômago, pode ser moela, que alguns chamam também, papo também. Poro excretor, coração, ok? Manto, que vai permitir a formação da concha. Tem estômago, tem intestino, tá? Esse intestino e esses estômagos já tem presença de enzimas para fazer a digestão desses seres. E eles já apresentam fígado, ou seja, é uma evolução, ok? E eles apresentam pulmão, por isso que a respiração deles é pulmonar, mas também é pela pele, por isso que é cutânea também, ok? Tranquilermo. Outra classe é a classe dos bivalves, né? Que são as ostras, por exemplo, os mexilhões e tudo mais. E aí, você observa que ele não tem uma cabeça bem desenvolvida, ok? O que eles têm bem desenvolvido mesmo é a massa visceral, cabeça pouquinha, e o pé também pouco, porque eles não são animais que precisam andar. Na realidade, eles são mais levados pelas águas e eles são chamados de animais filtradores. É por isso que você não pode estar comendo mexilhões nem ostra sem que você saiba exatamente como é que está o mar. Porque como eles fazem a filtração, eles podem filtrar propriedades tóxicas e aí você acaba se intoxicando também, ok? A respiração deles também é branquial. E aí você observa que a concha dele é bem desenvolvida, ok? De boas com a vida. Muito bem, Dayana, continue assim. Você é ótima, maravilhosa. Eu volto já.